Agora, nós ouvimos a opinião do nosso comentarista, Hélio Beltrão, também chegando por aqui. Bom dia, Hélio, tudo bem? Bom dia, Carol. Bom dia, turma. Vamos aí com os mesmos 3 temas para você, Hélio. O nosso primeiro diz respeito ao relatório final da CPI do crime organizado que pediu o indiciamento de ministros do STF. Relatório rejeitado na comissão, mas o texto gerou consequências. Além das notas, declarações públicas e críticas em redes sociais, veio agora uma reação jurídica. Um pedido de Gilmar Mendes para que a PGR investigue Alessandro Vieira por abuso de autoridade. Como é que você avalia essa posição do ministro Gilmar Mendes? Hélio, Gilmar Mendes erra ou acerta nesse pedido de investigação? Carol, ao meu ver, ele erra feio. A reação do ministro Toffoli, do ministro Gilmar Mendes, ao relatório da CPI do crime organizado é típica de autoridade que não suporta crítica, que não suporta oposição. Os ministros do Supremo, Carol, precisam parar de se comportar como deuses intocáveis. Eles são seres humanos, são falíveis e podem e devem ser questionados, sim, sem dúvida até investigados se houver indício de crimes. É assim que funciona uma república séria. O relatório do senador Alessandro Vieira, ele é contundente. Eu posso não concordar inteiramente com o relatório. Por sinal, eu questiono a inclusão do ministro Gilmar e do PGR Paulo Gonet. Achei politizado. Mas eu concordo com a sugestão de investigar o envolvimento do ministro Moraes, do ministro Toffoli, com o banqueiro picareta Daniel Vocaro. Afinal, o Toffoli foi sócio de um resort com cassino ilegal, fez negócios de alto valor com fundos do Vocaro, voou nos jatinhos do Vocaro, tomou decisões que foram consideradas por muitos atípicas quando relatava o processo do Master. São indícios, que, a meu ver, justificam mais investigações. No caso do ministro Moraes, ainda restam explicações sobre, afinal, quais foram os tais serviços jurídicos prestados pelo escritório da família, que justificariam, então, os 80 milhões de reais recebidos do Master. O contrato, a gente sabe, era de 130 milhões, mas o Master acabou liquidado antes. Eram serviços jurídicos legítimos ou era outra coisa? É isso que nós precisamos saber. O Toffoli sugeriu ontem que o senador Alessandro se torne inelegível. O Gilmar Mendes mandou abrir uma ação por abuso de poder contra o senador Alessandro. Aparentemente, o Supremo Futebol Clube vai tentar acabar com a carreira do senador. Isso não está nada certo, Carol. É uma ameaça terrível a todos que defendem transparência, boa governança no judiciário. É talvez o maior bullying do Supremo contra o Congresso Nacional em toda a história, e não são poucos os bullying que têm ocorrido no Brasil. As CPIs, o Congresso, precisam ser respeitados. Vamos lá, o relator apresentou o relatório com aquilo que a CPI conseguiu apurar. A CPI, regimentalmente, rejeitou o relatório, como você falou, Carol. E aí o Supremo Tribunal Federal decide perseguir o relator. Percebe o absurdo? E o Supremo, então, vai perseguir também todos os outros senadores que assinaram o relatório? Ou só vai pegar alguém para Cristo? Carol, a gente tem um banqueiro que sumiu com 50 bilhões de reais, corrompeu meio mundo. A gente tem evidência concreta de ministros do Supremo que receberam grandes quantias de dinheiro desse banqueiro. Mas o problema é o relator da CPI. O Supremo Tribunal Federal Futebol Clube vem fazendo política, mas sem ser especialista. Na hora que o jogo começar, vão enfrentar quem é craque nisso, que são os políticos. Intimidação pode ganhar jogo, mas não ganha campeonato não, Carol. Vamos para o nosso próximo tema. Hélio, fim da escala 6x1. Apesar da Câmara analisar uma PEC sobre essa pauta na CCJ, o governo enviou um projeto de lei em regime de urgência que limita a escala semanal a 40 horas com 2 dias de folga, sem redução de salário. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, afirmou que a proposta do governo é de aplicação imediata. É um assunto popular que gera debate, que movimenta trabalhadores e empregadores. Afinal, Hélio, essa estratégia do governo é correta? Carol, só tem uma coisa pior que uma lei para impor redução da jornada de trabalho sem a correspondente redução salarial. É uma emenda constitucional para fazer isso. Então, qualquer que seja o caminho formal tomado, essa ideia tem que ser rejeitada.
Então vamos lá, existem duas ideias circulando no Congresso. A primeira é reduzir a jornada máxima para 36 ou 32 horas em 4 dias da semana, o que é completamente absurdo. A segunda, que é menos pior, é reduzir para 5 por 2. Só que os efeitos de qualquer redução obrigatória são conhecidos, né? É o aumento do desemprego, justamente para os menos qualificados. É o aumento do preço de mercadorias e serviços, por conta desse aumento do custo do trabalhador. Metade dos empregos no Brasil são gerados por micro e pequenos empreendedores. Muitos estabelecimentos, a gente sabe, abrem todo dia. Você proibir uma jornada acima de 36 horas, ou obrigar a ter 2 dias completos de folga, é botar uma faca no pescoço do microempreendedor, do dono da padaria, desse tipo de comerciante. Ele tende, então, a demitir o funcionário menos capacitado para compensar isso. Eu entendo bem que o governo prefira apressar o fim da 6 por 1 via um projeto de lei, né, porque o governo está desesperado e essa medida tem um apelo por ser justamente populista. É uma pena, é mais uma vez uma forma de ferrar o empreendedor usando a marreta da lei. Mas, Carol, tem um outro projeto no Congresso do deputado Maurício Marcon que resolve esse problema da melhor maneira possível. Ele altera a Constituição para permitir ao empregado optar, ele tem escolha, ou ele fica com a jornada da CLT, ou ele entra num regime flexível baseado em horas trabalhadas. É genial. Ele encerra a escala 6 por 1, dando uma opção em vez de proibir. Essa PEC, sim, tem que ser aprovada. Por fim, Hélio, vamos falar de eleições com os números da pesquisa Genial Quest. O levantamento divulgado na quarta-feira aponta não só um cenário de primeiro e segundo turnos na corrida presidencial, mas também a percepção dos entrevistados sobre a economia. 50% acreditam que a economia piorou nos últimos 12 meses e 72% dizem que o preço dos alimentos subiu. A pesquisa também revela que 42% avaliam o governo de forma negativa, temos 31% avaliando de forma positiva e 26% como regular. Trouxe aqui os números. Diante deles, a pergunta do Liberdade de Opinião é: as pesquisas pressionam a estratégia do governo na busca pela reeleição? Carol, essa é mais uma pesquisa que confirma o que a gente está vendo desde o início do ano. Lula em franca decadência, Flávio cada vez mais forte. Nada mudou nesse último mês, apesar de todos os esforços do governo. Não adiantou nada, nem a isenção de R$5 mil de imposto de renda, nem auxílio gás, nem os eventos sidônicos, nem vídeo fazendo agachamento, nada disso adiantou. Agora, pela primeira vez, então, o Flávio aparece 2 pontos percentuais à frente do Lula. Na próxima pesquisa, eu acho que pode, inclusive, superar a margem de erro. Chama a atenção, Carol, como os independentes estão cada vez mais longe do Lula. São esses eleitores independentes que não votaram nem no Lula, nem no Bolsonaro de 2022, que vão definir essa eleição. E tem também o público evangélico, que rejeita o Lula cada vez mais. O eleitorado jovem também, que está muito contra o Lula, mais contra o Lula do que a favor. Por quê? Porque o Lula ficou ultrapassado, ele tem ideias vencidas, os métodos dele são bem conhecidos. A turma quer mudança. Uma pesquisa recente apontou o quê? Os principais fatores de rejeição do Lula. Corrupção em primeiro lugar, disparado. Em segundo lugar, visão estatista. E depois o caráter autoritário dele. Ou seja, as pessoas sabem muito bem quem é o Lula, o que o Lula representa. Carol, metade dos adultos está endividado, são 80 milhões de pessoas, é uma marca histórica, são 80 milhões de tragédias pessoais, fruto de uma visão irresponsável, de políticas irresponsáveis de estímulo ao crédito. O Lula tem uma tara para ver as pessoas gastarem. Os bancos, e aí não são só os bancos públicos, não, adoram essas políticas de crédito do Lula. Ele nunca fala da importância das pessoas em controlar seus gastos, poupar, planejar o futuro. Ao contrário, ele fala em consumo o tempo inteiro. Está tudo errado. Então, esse tipo de coisa, Carol, explica o que essas pesquisas estão mostrando repetidamente. O Brasil cansou do Lula, das ideias e dos métodos dele. O Lula caminha rapidamente para a aposentadoria, que será, na minha opinião, ratificada pelas urnas, e isso vai ser uma grande bênção para o Brasil, Carol. Hélio Beltrão, trazendo opinião aqui para a gente no Novo Dia. Hélio, mais uma vez, obrigada. Um ótimo dia para você. Até terça.
Bom dia para você e para todos, Carol.